Hi, I'm Teacher Samantha. Hi, I'm Teacher Jennifer. Você sabe dizer as horas em inglês? Hoje vamos ensinar a você como falar as horas em inglês. Para perguntar as horas em inglês, usamos a pergunta What time is it? What time is it? E a resposta dessa pergunta é It's e a hora. Por exemplo, It's 7 o'clock. Quando queremos saber o horário de um compromisso específico, usamos, por exemplo, What time is your class? What time is your class? Nesse caso, vamos responder It's at, acrescentamos o at e o horário. Por exemplo, It's at 7 o'clock. Em inglês, não usamos o modelo de 24 horas. Falamos as horas de 1 a 12 e depois de 1 a 12. Então, como saber se a minha aula, por exemplo, é às 6 da manhã ou às 6 da tarde? Vou ensinar para vocês. Da meia-noite até às 11h59 da manhã, falamos AM após a hora. Do meio-dia até às 11h59 da noite, falamos PM após a hora. Então, se a minha aula é às 6 da manhã, eu falo My class is at 6 a.m. 6 a.m. My class is at 6 a.m. Se a minha aula for às 6 da tarde, eu falo My class is at 6 p.m. My class is at 6 p.m. Agora vamos para uma coisa um pouquinho diferente. Como falar os minutos em inglês? Nós podemos falar os minutos exatamente conforme eles são. Então, 5, 10, 15, 16. Mas em inglês usamos uma coisa um pouquinho diferente de português. Você pode ver que podemos dividir o relógio em 4. Então, vão ficar 4 partes. Ou seja, uma hora tem 4 partes. Cada parte é 1/4 de horas. Ou 1/4. Se passou 15 minutos da hora, falamos a quarter past. Se faltam 15 minutos para a próxima hora, falamos a quarter to. Então, por exemplo, se são 2h15, it's a quarter past 2, que são 15 minutos ou 1/4 de horas passado das 2. Se são 3h45, it's a quarter to 4, ou seja, 1/4 de horas até as 4. 1/4 até as 4. O mesmo acontece com a metade da hora. Então, se passou 30 minutos ou metade da hora de uma hora, it's half. E a mesma coisa, half past. Então, por exemplo, se passou meia hora das 5 horas, são 5h30, nós falamos it's half past 5. Meia hora passado das 5. It's half past 5. Para falarmos de hora cheia, vamos usar o o'clock. Por exemplo, It's 3 o'clock. São 3 horas. It's 7 o'clock. São 7 horas. Não vamos usar o o'clock junto com o AM ou PM. Então, como saber a diferença de quando usar um e quando usar o outro? Se alguém perguntar, por exemplo, que horas são e for 3 horas da tarde, eu vou responder It's 3 o'clock. São 3 horas, porque a pessoa vai saber que são 3 horas da tarde e não 3 horas da manhã.
Mas, por exemplo, se alguém me perguntar que horas é minha aula, what time is your class? E a minha aula for às 7, eu vou responder it's at 7 a.m. É às 7 da manhã, porque a pessoa não tem como saber nesse caso sem eu diferenciar. Sunset, pôr do sol, sunset. Sunrise, nascer do sol, sunrise. Dusk, anoitecer, dusk. Dawn, amanhecer, dawn. Morning, manhã, morning. Afternoon, tarde, afternoon. Evening, fim da tarde, evening. E night, noite, night. Agora vamos ver alguns exemplos de horas. Aqui, são 7 horas, it's 7 o'clock. Aqui, são 7:05. Eu posso falar it's 7:05 or it's 7:05. São 7:05 ou 5 minutos passados das 7. Quando eu falo 7:05, note que diferente de português, eu não falo o E entre a hora e os minutos. Então, it's 7:05, que é 7:05. Quando os minutos são de 1 a 9, então falamos it's 7:00 e os minutos. Aqui no caso que passou 5 minutos, it's 7:05. Se fosse 7:08, por exemplo, seria it's 7:08. Aqui, 7:15. It's 7:15 or it's 7:15. Aqui, 7:30. It's 7:30 or it's 7:30. Aqui, são 7:40. It's 7:40 or it's 20 to 8. Aqui, it's 7:55. São 7:55 or it's 5 to 8. São 5 para as 8. Bye bye.